Eu não queria voltar nessa praia. Aliás, eu nunca mais deveria ter pisado aqui. Mas foi a única onde ele nunca saiu. Então talvez ele nunca tenha ido embora. Desculpa, eu tô nervoso. É estranho falar disso em voz alta. Já faz 10 anos. E mesmo assim, parece que foi ontem. Você já mentiu junto com alguém? E aí, depois de um tempo, ninguém mais fala. Mas todo mundo sabe. Fica aquele silêncio podre que fede a covardia. Então, é disso que eu tô falando. Eu sou o Rafael Teles. Tenho 29 anos. Trabalho com edição de vídeo há uns 6, 7 anos. Moro sozinho. Não tenho muitos amigos e eu carrego uma história que nunca contei pra ninguém. Até hoje. A gente tinha acabado o ensino médio. Era pra ser um verão marcante, sabe? Daqueles que a gente lembra pro resto da vida. E foi, mas não do jeito que eu queria. A ideia foi do Guto. Vamos passar uns dias na Praia do Meio. Minha tia tem uma casa lá, só precisa arrumar. Era uma casa velha, com cheiro de armário molhado e deck de madeira estalando. Mas estava barato e o lugar era bonito, isolado. A praia dava direto no quintal. Era o tipo de lugar onde o som do mar engole qualquer outra coisa, até gritos. A gente chegou animado. Eu, Guto, Tiago, Matheus e o Vinícius. O Vinícius era diferente. Sabe aquele cara que entra na sala e muda o clima? Que ri alto demais, que sempre sabe o que dizer, mesmo quando não devia falar nada. Ele era assim. E confesso, eu tinha uma inveja silenciosa dele. Nada forte, mas ela estava lá. Na primeira noite já rolou bebida. Música alta no celular, gargalhada solta. Ninguém falava de futuro, vestibular, nada sério. A gente só queria esquecer. Até que o Vinícius disse que ia nadar. Era quase meia-noite. Ele levantou, tirou a camisa, olhou pra gente e falou: "Vou dar um mergulho." O Tiago até brincou: "Vai se mostrar pro mar agora?" Todo mundo riu. Eu ri também. Mas quando ele caminhou até a água, sei lá, tinha alguma coisa errada. Eu ainda perguntei: "Alguém vai junto?" Silêncio. O Guto falou com desdém: "Deixa, ele quer chamar atenção. Sempre quer." E aí, ele entrou. A gente viu ele mergulhar. Depois, sumiu no escuro. A maré estava meio alta, mas não dava para saber onde ele foi parar. Foi aí que veio o grito. Um grito só. Curto, parecia um engasgo, um susto. A gente ficou em silêncio, todo mundo parado, olhando um para o outro. "Foi ele?" eu perguntei. O Tiago deu de ombros. "Sei lá. Pode ter sido um pássaro." E o Guto: "Se fosse sério, ele gritava de novo." Ninguém se mexeu, nem eu. A gente esperou 10 minutos, 20, ninguém falava. Até que o Matheus levantou e foi pro quarto. Depois o Tiago, e um por um a gente fingiu que nada tinha acontecido. Eu fui o último a deitar, mas eu lembro da espuma batendo nos nossos pés, da areia fria e da ausência. A ausência dele era gritante, mais do que qualquer som. Quando amanheceu, a gente saiu para procurar. Na beira da água tinha um dos chinelos do Vinícius. O outro tinha sumido. O mar estava calmo, como se engolisse o que quisesse, sem deixar rastro. A gente olhou, andou um pouco pela praia, mas ninguém mergulhou. "Ele deve ter ido embora cedo, ainda bêbado", o Guto disse. Foi ali que o pacto começou. A gente combinou que era isso que ia dizer, que ele saiu sozinho, que ninguém viu, que a gente achou que ele tinha voltado para casa. Mentimos para a polícia, mentimos para os pais dele, mentimos para a gente mesmo. A mãe do Vinícius veio na semana seguinte, sentou no sofá mofado da casa, chorou. Ela disse: "Ele falava tanto de vocês, eu achava que ele estava seguro aqui." A culpa ali era quase um cheiro, dava para sentir na pele, mas a gente não falou. Ninguém falou, nem eu. E agora, depois de 10 anos, o mar ainda fala. A gente seguiu a vida, cada um por um lado. O grupo nunca mais se reuniu, nem mensagens de aniversário, nem ligação, nada. Era como se a gente tivesse apagado aquilo, mas não apagou. Eu tentei, de verdade,
Arrumei trabalho como editor de vídeo, me mudei, fiz de tudo para me convencer de que tinha ficado para trás. Mas teve uma coisa que eu nunca consegui fazer de novo: nadar no mar. Até em vídeo me dá ânsia, e eu achava que era trauma. Mas agora eu sei que era medo mesmo. Faz 2 semanas eu recebi um e-mail, sem remetente, sem assunto, só um anexo, um vídeo curto, uns 40 segundos. Era da nossa viagem, daquela noite. Vinícius filmando a gente deitado na areia, rindo, brigando para ver quem ia buscar mais cerveja. Era uma cena boba, mas o som estava limpo, alto. E no final do vídeo, quando ele vira a câmera para si mesmo, como se fosse fazer uma gracinha, lá atrás, no fundo da imagem, no mar, tem uma figura, distante, sozinha, acenando. Dá para ver claramente o movimento do braço. Não é brincadeira, não é reflexo. É alguém pedindo atenção e ninguém viu. Ninguém olhou para trás. A gente seguiu rindo. Na hora minhas mãos gelaram. Eu repeti o vídeo umas 10 vezes. Pausei, dei zoom e mesmo pixelado, é ele. É o Vinícius. Ou alguma coisa que parece com ele. Eu mandei o vídeo pro Thiago. Ele respondeu com 2 frases. Você prometeu esquecer. Apaga isso. Foi só isso. E eu não respondi. Naquela noite começou. As batidas, na janela da sala, molhadas, como se alguém estivesse batendo com as mãos encharcadas. Olhei. Nada. Na manhã seguinte tinha água acumulada debaixo da porta da frente. E não choveu. Na cozinha, uma poça em volta da geladeira. Achei que era vazamento, mas o pior foi quando abri a máquina de lavar. Lá dentro, uma camiseta amarela, com uma estampa velha. Turma 200X, os inesquecíveis. Era do Vinícius. Era a que ele usava no primeiro dia da viagem. Eu nunca trouxe nenhuma roupa daquela viagem. Nunca guardei nada. Então, por que aquilo estava ali? Foi aí que eu soube. Eu precisava voltar. Não para pedir desculpa, mas para devolver. Eu enchi uma mochila com o que tinha. A camiseta, o chinelo velho que ficou comigo, uma foto nossa, desbotada. Peguei um ônibus. Cheguei à Praia do Meio no fim da tarde. Era igual. Tudo igual. O barulho da madeira, o cheiro de sal, o vento frio nas costas. Eu caminhei até a areia. Espalhei as coisas perto da beira e fiquei ali, parado, sem falar, sem pedir perdão, só deixando ele saber que eu lembrei, que eu não fingi mais. O céu clareou devagar. A maré começou a subir e eu senti a água tocar meu pé. Fiquei ali até o sol quase nascer. Quando decidi voltar, quando virei as costas, eu pisei em alguma coisa mole. Olhei para baixo. Era um chinelo. O mesmo modelo, a mesma numeração. Mas não estava jogado. Estava virado para cima, com a sola funda, afundada na areia. Como se alguém tivesse acabado de tirar o pé. Ou tivesse acabado de calçar. Eu não encostei. Não falei nada. Só voltei devagar para o quarto. Desde aquele dia, eu durmo melhor. Mas não por paz. É porque finalmente disse a verdade. Mesmo que ninguém mais diga, a gente não sabe se o Vinícius se afogou. Talvez ele só tenha cansado. Talvez tenha tido uma cãibra. Talvez tenha olhado pra gente e visto o que ninguém quer ver, que a gente escolheu não salvar. E isso não é esquecimento, é abandono. A diferença é que, quando alguém some de verdade, o mar leva. Mas quando é a gente que deixa ir, o mar devolve. Eu não sei se ele afogou, mas a gente deixou ele morrer, e o mar lembra. Quando acabar este vídeo, ouça os relatos mais intensos e exclusivos. Clique no link fixado e acesse o arquivo secreto. A mala ainda está lá. Eu até tentei abrir, mas ela não quer. Foi isso que eu falei para minha prima semana passada. Ela veio me visitar. Ficou toda animada com a ideia de eu estar morando numa praia, até ver a realidade. Quiosque vazio, areia grossa grudando no pé, um mar que parece desistir antes de encostar na gente.
lugar mais morto que as flores plásticas do balcão. Mas eu fiquei. Era isso ou voltar para casa da minha mãe, dividir beliche com meu irmão de 11 anos e ouvir que quem tem saúde não pode reclamar da vida. O quiosque tinha reaberto fazia 2 dias quando eu encontrei a mala. Estava embaixo da bancada de bebidas, empurrada no canto, meio encoberta por um tapume rachado e umas caixas com canudo vencido. De início, pensei que fosse coisa de obra, alguma ferramenta deixada para trás. Mas a mala era de couro grosso, marrom escuro, cheia de ferrugem no fecho. Tipo aquelas malas antigas que parecem pesar mesmo sem nada dentro. O cadeado estava quebrado, mas a tampa emperrada, como se tivesse cola por dentro. Ou pior, na hora eu nem me meti. Só empurrei com o pé mais profundo porque o patrão avisou. Não se envolve com coisa de antes, limpa o básico e vende o que der. E eu precisava muito vender o que desse. Só que assim, me responde uma coisa, você aí que está ouvindo. Como é que se limpa um lugar onde ninguém diz o que aconteceu? Na primeira semana, toda vez que eu perguntava para o pessoal das barracas ao lado sobre o funcionário antigo, o tal do Júnior, eles só desviavam o olhar. Era gente boa, trabalhador, nunca causou nada. Mas quando eu dizia que achei uma mala, a mesma que aliás ninguém nunca viu, eles simplesmente mudavam de assunto. Me ofereciam café, tapioca, sabiam que eu estava falando da coisa errada, mas fingiam que não. Aquilo já estava esquisito, mas sabe quando você precisa tanto de um lugar que aprende a ignorar o que incomoda? Eu fingia que a mala não existia. Ela ficava lá, muda, esperando. Nunca se mexia, nunca sumia. Só estava ali. Até que começaram os pedidos. Na segunda semana, um senhor chegou já com o dinheiro na mão e disse: "O mesmo de sempre, tá? Júnior falou que estava tudo certo." Eu congelei na hora. Perguntei se ele conhecia o Júnior. Ele respondeu: "Claro, ele que mandou entregar aqui." Apontei para o quiosque, tentei explicar que o Júnior não estava mais. E ele riu, meio confuso. "Ué, mas ele estava aqui ontem." Tentei ignorar. Talvez fosse só confusão. Talvez o cara tivesse bebido. Mas no mesmo dia chegou um pedido no app de entrega. Uma porção de peixe frito. Endereço: o quiosque. Nome do cliente: Júnior N. Souza. Você já viu o nome de gente sumida em aplicativo? CPF inativo há mais de 1 ano? Pois eu vi. E toquei na tela com a mão tremendo, como se fosse explodir. Naquela noite, tentei jogar a mala fora. Esperei escurecer, deixei a barraca com o toldo abaixado e levei a mala até uma caçamba que ficava 3 quarteirões acima, perto da escadaria para o mirante. Larguei lá, de qualquer jeito, e voltei para dormir no quiosque mesmo, que era onde eu estava me virando desde que cheguei. Mas no dia seguinte, a mala estava de volta, no mesmo lugar de antes. Só que agora, com um bilhete colado no couro da lateral, escrito com letra de caneta tremida: "Não repita isso. Você já sentiu que está sendo avisado, mas não sabe por quem?" Na hora pensei em ligar para o patrão. Mas como? Explicar que uma mala que ninguém assume voltou sozinha? Mostrar um bilhete que podia muito bem ser trote? Dizer que estava com medo de uma porra de um objeto que nem abriu? Não, eu calei. Porque emprego hoje é milagre. E eu não estava pronto para perder o meu por parecer louco. Mas o problema é que a mala também não estava pronta para ser esquecida. Na semana seguinte, mais 2 clientes perguntaram por Júnior. Um deles, uma moça nova, disse com todas as letras: "Ele falou que você ia cuidar de tudo igual ele cuidava, que você é certo." Ela falou isso como quem elogia, como quem entrega um posto. Naquela noite, eu instalei uma câmera escondida atrás do freezer de picolé. Uma daquelas simples, de tomada. Queria só ter certeza de que ninguém entrava ali de noite. Só isso, um pouco de lógica para tirar o medo. Mas quando fui ver as gravações, não dava para ver nada. Dava para ver o começo da madrugada. Dava para me ver dormindo. Mas toda vez que alguém encostava na mala, a imagem travava.
quadro congelado. Depois pulava direto para o amanhecer. O mais estranho foi o vídeo da terça. Às 03h42 da manhã, alguém apareceu na lateral da barraca. Ficou em pé, sem se mexer, me observando dormir por mais de 1 hora, sem tirar os olhos de mim. Mas eu não acordei, nem mexi. E a imagem travou quando a figura se abaixou, na direção da mala. Você acha que eu larguei tudo e fugi? Você acha que eu fui embora, joguei tudo pro alto? Não, eu fiquei. Porque o medo maior não era o que estava fora do quiosque. Era o que a mala ia fazer se eu saísse. Depois daquela gravação, eu entendi que o problema já não era mais a mala. Era eu. Acordar todo dia e ver ela no mesmo canto. Olhar os pedidos no app e ver o nome dele lá, Júnior N. Souza. Receber gente dizendo que ele mandou isso ou ele recomendou aquilo. Era como se eu tivesse pegado a farda dele, sem querer, e ela tivesse vindo com o resto todo. Eu tentei sair. Na semana seguinte, entrei no site da empresa. Tentei acessar meus dados. Queria pedir demissão, ou pelo menos confirmar que estava tudo certo com minha contratação. Mas meu nome não constava. César Miranda, funcionário não encontrado. Enviei 3 e-mails, ninguém respondeu. Liguei. Caixa postal. Fui até a barraquinha ao lado, perguntei pelo supervisor que me indicaram. O rapaz baixou os olhos e disse: quem trabalha ali não tem supervisor. Ali, no caso, era o meu quiosque. A praia já não parecia mais a mesma. As ondas batiam sem força. O vento não trazia brisa, trazia poeira. Até o sol demorava a secar a lona da barraca. E todo mundo parecia me olhar diferente. Como se soubessem que eu era o próximo. A mala continuava lá, mas agora ela parecia mais cheia. Sim, eu juro. Cada dia que passava, ela pesava um pouco mais. O couro estufava como se fosse explodir por dentro. E eu não sei o que é pior: o medo do que está lá dentro ou a certeza de que não tem fim. Na minha última noite, eu tomei coragem. Esperei dar 3h da manhã, igual nos vídeos. Peguei uma barra de ferro da estrutura lateral, aquela parte que a gente usa para segurar o toldo, e fui até a mala. Ela estava no canto, silenciosa. Eu fui com calma, mas minhas mãos tremiam. Na primeira batida, ela nem arranhou. Na segunda, o couro rasgou um pouco no lado. Na terceira, a luz acabou. Sim, a orla inteira, do mirante até o começo da feirinha. Tudo apagado, só o barulho do mar e o eco do meu próprio fôlego. Tentei pegar o celular para iluminar, mas a tela não acendia, nem ligava. Era como se eu tivesse sido apagado junto com a luz. Dei um passo para trás, outro. Quando voltei a olhar, a mala não estava mais onde eu tinha deixado. Ela tinha voltado para o centro do quiosque, sozinha. E estava fechada de novo, mas com um segundo cadeado, prateado, reluzente mesmo no escuro. E tinha algo escrito com marcador na tampa agora. Você não entendeu, você só substitui. Eu desabei na cadeira, não chorei, não gritei, só sentei e fiquei. Porque aí eu soube, não tinha mais volta. Júnior não foi embora, Júnior não pediu demissão. Júnior foi engolido. E eu fui colocado no lugar dele. Você entende o que é isso? Você acordar num lugar que parece normal, mas perceber que o que ele quer não é um funcionário, é uma presença. Na manhã seguinte, eu abri o quiosque igual todo dia. A luz tinha voltado. O mar fazia barulho de sempre. Os passantes passavam, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Um menino passou de bicicleta e acenou. E aí, Júnior, cadê a porção de peixe hoje? Eu ia corrigir, mas não corrigi, porque talvez fosse mais fácil aceitar o nome novo do que brigar com a coisa que me escolheu. A mala segue lá. Eu não mexo mais. Ela não precisa. Ela sabe que agora eu sou o que ela queria. E se você ainda acha que pode escapar da sua rotina, do seu emprego, da vida que engole sem morder, espero que nunca entre num lugar que já tem dono. Porque tem lugares que não querem ser ocupados. Eles querem que alguém fique. Eu continuo aqui,
porque se eu for embora, a mala vai atrás. Ela não quer o lugar, ela quer alguém para ficar. A maioria vai esquecer esse relato amanhã, mas se você não conseguir, então você precisa se inscrever, porque esse canal é feito para quem não esquece o que viu. Olha, eu sei que todo mundo tem um segredo que preferia esquecer, mas o meu tá todo dia na beira do mar, às 5 da manhã. Eu não sou de falar muito, nem gosto, mas tem coisa que se a gente guarda tempo demais dentro da cabeça, começa a pesar no corpo também. Eu tinha 22 quando isso aconteceu. Faz um tempinho já, mas é como se fosse ontem ou amanhã. Vai ver que nunca passou, né? Eu trabalhava na Praia da Lua Mansa, que fica ali no sul da Bahia. Quem conhece sabe, faixa larga, areia clara, o mar que parece dormir em vez de quebrar. Bonito de ver, calmo de ouvir, mas cedo, cedo demais. Aquela praia tem um silêncio que não parece natural, e é aí que tudo começa. Eu fui contratado em janeiro, por causa do movimento de férias. Meu serviço era simples: chegar antes do sol, montar as cadeiras numeradas, abrir os guarda-sóis e deixar tudo alinhado para os turistas. Cada barraca tem um número, e cada número uma história. A minha história é o número 19. No meu primeiro dia, o encarregado me puxou de canto logo que cheguei. Ele era daqueles homens que já viram coisa demais e falam pouco. Esquece a 19. Se tu ver montada, ignora. Se tiver desmontada, ignora também. É só isso. Na hora eu ri, né? Achei que era alguma rixa de dono de barraca. Besteira. Mas eu percebi que ninguém ria junto. Dizem que aquela barraca era da Dona Marlene, uma senhora da vila conhecida por todos que vendia acarajé e alugava cadeiras. Um dia sumiu. Sem carta, sem grito, sem barulho. Só deixou as coisas. A barraca foi lacrada com fita oficial. Nunca mais ninguém mexeu. Ou, pelo menos, era o que diziam. No meu segundo dia, eu cheguei mais cedo que todo mundo. Queria mostrar serviço. Ainda estava escuro. O ônibus me deixou na curva do coqueiro e eu fui andando pela faixa de areia com a mochila nas costas e o vento ainda frio no rosto. E foi aí que eu vi. A barraca número 19. Estava montada, guarda-sol aberto, cadeira virada para o mar, sozinha, no escuro. Eu parei, dei um passo para trás. Olha, eu não sou homem de acreditar fácil nessas coisas, mas não era possível alguém ter montado aquilo ali tão cedo. E com aquela perfeição, os pés da cadeira afundados iguais, a sombra do guarda-sol certinha, sem vento, sem sinal de toque. Fingi que não vi. Na manhã seguinte, mesma coisa. E depois, de novo. Foi aí que comecei a prestar mais atenção. O chão ao redor da barraca, que devia estar intacto, tinha marcas estranhas. Como se alguém tivesse pisado em volta, mas depois passado a mão para alisar. Pegadas suaves, mas sem forma. Um redemoinho de areia quieta. E o mais estranho, ali não ventava. Nem de manhã, nem de tarde. O pano do guarda-sol da 19 sempre ficava parado, como se o ar também tivesse medo de tocar nela. Eu falei disso com o Joaquim, um ambulante mais velho que vendia picolé ali perto. Ele só balançou a cabeça e disse: Dona Marlene nunca faltava, nem agora. Eu juro que tentei ignorar. Mas é nessas horas que a cabeça não ajuda, porque quanto mais eu tentava não olhar, mais eu via. A barraca estava sempre lá, montada antes de mim. Nunca vi ninguém mexendo, até que eu mexi. Eu tinha prometido que não ia, que ia respeitar o aviso. Mas tinha algo em mim, talvez curiosidade, talvez só cansaço, que falou mais alto. Numa terça-feira, depois que o sol se pôs, eu fui lá, sozinho. Desmontei a estrutura. Tranquei tudo com os cadeados novos que eu mesmo comprei. Tirei foto. Fiz questão de enterrar as estacas da cadeira para garantir. No outro dia, a barraca estava lá, montada como sempre. Só que agora,
A corda de trás da cadeira estava rasgada, como se alguém tivesse puxado com raiva, com força demais, com pressa. E o cadeado, sumido, nem vestígio. Foi nessa noite que eu comecei a ouvir o som. Não era o mar. Era como se uma cadeira arrastasse devagar na areia, sempre entre 2 e 3 da manhã. Só uma vez, toda noite, sempre o mesmo som. Eu comecei a gravar, mas nada aparecia. E mesmo dormindo com a janela fechada, no 3º andar, eu escutava. A coisa toda parecia um aviso. Mas aviso de quê? A pior parte ainda estava por vir. Depois daquela noite, eu comecei a me perguntar se era só eu que via aquilo tudo. Porque ninguém falava, ninguém tocava no assunto. Era como se todo mundo soubesse, mas tivesse feito um pacto coletivo de silêncio. E silêncio, quando pesa, vira nó. Decidi filmar, mas não como antes, tentando capturar som. Dessa vez, coloquei meu celular dentro do baú da barraca ao lado, apontado direto para número 19. Deixei ele ali na sexta à noite, com uma bateria portátil e tudo. Marquei a gravação contínua. No outro dia, cheguei mais cedo ainda. Queria pegar o momento, a tal prova. O celular ainda estava lá. Quando dei play, parecia tudo normal. O céu escurecendo, depois clareando devagar. A câmera tremia um pouco com o vento. Mostrava a faixa de areia vazia. Até que, por volta das 03h43, algo apareceu. Não era gente, não era bicho. Era uma sombra, daquelas que não deviam estar ali. Ela ficou parada na areia por mais de 20 minutos, sem forma, sem se mexer, como se estivesse esperando. Depois disso, a imagem travou. Por exatos 4 minutos e 23 segundos, a tela congelou. Quando voltou, a barraca estava montada, guarda-sol aberto, cadeira virada para o mar e nenhuma sombra. O mais esquisito, o celular desligou sozinho pouco tempo depois, como se a bateria tivesse sido drenada. Mas quando conectei, ele ainda tinha carga. Eu fiquei ali, parado, com o telefone na mão e a respiração presa no peito. Pensei em ir embora, deixar tudo. Mas aí aconteceu o pior. Na semana seguinte, num domingo, apareceu um turista novo, idoso, estrangeiro. Tinha sotaque, andava devagar, mas era insistente. Perguntou se podia usar a cadeira da 19. Eu falei que não, que aquela estava quebrada, que era antiga, só de lembrança. Mas ele riu. Que besteira. Ninguém morre por pegar sombra. Sentou. Passou o protetor. Abriu um jornal. 15 minutos depois caiu para o lado. O corpo gelado, os lábios roxos. Ambulância veio rápido, mas não adiantou. Morreu ali, naquela cadeira. Laudo? Parada cardíaca. Mas os socorristas disseram que o corpo parecia estar há horas em estado de choque térmico. Como se tivesse passado a noite em câmara fria, mesmo sob sol de 30 graus. A direção do quiosque me chamou. Me perguntaram por que ele estava naquela cadeira. Eu não soube responder. E aí me caiu uma ficha que me queima até hoje. Foi eu que não tirei ela de lá. Comecei a me culpar, a sonhar com o velho, com a sombra, com a cadeira se arrastando no escuro. O som voltou a me visitar, sempre às 3 da manhã. Eu parei de comer, parei de dormir direito. Meus olhos ardiam mesmo sem sol. Eu passava as manhãs montando as cadeiras, olhando para o chão, tentando não ver, tentando não ouvir. Mas a 19 sempre estava lá, no mesmo lugar, impecável. Na outra semana, pedi demissão. Só disse que era por motivos de saúde. O encarregado nem perguntou. Só assinou o papel e me deu um tapinha nas costas, como quem diz, vai, já ficou tempo demais. No meu último dia, acordei mais cedo que o normal, 3h30 da manhã. Não sei porquê. Só levantei, vesti uma camisa qualquer e fui a pé até a praia, sozinho. A areia ainda estava úmida do sereno. O céu cinza escuro, sem lua. A água quieta e a barraca lá, como sempre. Mas dessa vez tinha uma coisa nova. A cadeira estava virada para mim,
não para o mar. E no guarda-sol, balançando levemente, pendia uma plaquinha de madeira, queimada pelo tempo com as letras tortas entalhadas. Agora é sua. Eu não chorei, não corri, nem gritei. Só fiquei parado. Não sei se por medo, por respeito ou por aceitação, vai ver, por tudo isso junto. Voltei para casa e nunca mais pisei na Lua Mansa. Mudei de cidade, de estado. Mas tem uma coisa que ninguém me tirou: o som. Até hoje tem noite que eu acordo com o barulho de cadeira arrastando na areia, mesmo morando longe do mar, mesmo dormindo com fone de ouvido, mesmo tentando esquecer. E agora, eu conto isso aqui, não para assustar ninguém, mas para avisar. Tem coisas que são montadas todo dia, cedo demais, para a gente entender. E às vezes, o que parece só mais uma barraca na praia, é uma dívida que ninguém quer assumir. Mas alguém sempre vai ter que pagar. Tem gente que guarda segredo de infância. Tem gente que esconde passado. Eu carrego uma cadeira de praia e todo dia, quando o sol começa a nascer, eu rezo para ninguém sentar nela. Tem gente que espalha cinzas em alto mar. Eu espalhei silêncio e enterrei um pedaço do que sobrou de mim. Tem lugares no mundo que a gente só pisa uma vez. Não por falta de vontade, mas porque o que fica ali não dá para carregar de volta. A praia do Saruê era isso pra gente. Um pedaço de silêncio entre os arrecifes e a curva da maré. Não tinha barraca, não tinha som, não tinha ninguém vendendo milho ou queijo na brasa. Só o vento, a água fria e as pegadas da gente na areia. Foi ali que ela sorriu pela última vez sem dor. Se você estiver escutando isso agora, pode ser que esteja esperando uma história com gritos, sangue ou alguma assombração de filme. Mas o que eu vou contar assombra diferente. É coisa que não se vê, só se sente. Como areia entrando no sapato e ficando ali por anos, mesmo depois que você descalça. Ela se chamava Marina, minha mulher, companheira de toda a vida. Conheci num baile de quermesse, casei sem festa. Só os dois, e um juiz com cara de sono. A gente não teve luxo, nem casa própria, mas teve o que pouca gente tem: paz um com o outro, silêncio confortável. Desses que você entende o que o outro está pensando só pelo modo como ele fecha a janela antes de dormir. Foi no trabalho que aconteceu. E não, eu não vou narrar os detalhes. Até porque eu não sei todos. O que me contaram já foi o bastante para me dar insônia até hoje. O homem era novo no serviço. Trabalhava com ela numa metalúrgica perto de Maceió. Era visto como educado demais, sempre oferecendo ajuda, sempre sorrindo largo demais. Marina dizia que ele tinha um jeito estranho, mas não quis me preocupar. E eu, na minha burrice de marido acostumado, nem perguntei direito. Ela voltou para casa diferente num dia de terça. Ficou muda. Passou 3 dias sem sair do quarto. Quando falou, foi só para dizer que tinha pedido demissão. No hospital, meses depois, foi que o médico explicou que a lesão na bacia não vinha de um tombo, que o corpo dela contava uma história que ela mesma nunca conseguiu dizer em voz alta. A queixa foi registrada. A polícia prendeu, mas ele fugiu da cadeia antes do julgamento. E como era réu primário e o sistema é mais cego do que justo, ninguém foi atrás. Marina foi definhando, literalmente. Ela pesava 57 quilos. No fim, era 38. Uma mulher que gostava de praia, de cuscuz de milho com café e de botar os pés na areia, foi morrendo em cima de um colchão que a gente teve que trocar 3 vezes por causa do sangue e do pus. Mas até ali, até no fim, ela me fez prometer. Disse que não queria velório, que não queria caixão, nem enterro, nem padre. Queria que eu levasse as cinzas até a praia do Saruê, até onde a maré faz curva e a água bate fria, como ela dizia. E eu prometi, mesmo sem saber que eu ia voltar de lá com sangue nos pés.
Cheguei na vila de pescadores com um saco de pano dentro da mochila. E dentro dele, a urna. Não falei com ninguém. Não precisava. Peguei um quarto com rede furada e cheiro de mofo. A cama fazia barulho quando a gente sentava. O ventilador tremia no teto como se fosse cair. Mas ali era o mais perto que eu podia ficar dela. De verdade. Eu passava as manhãs andando pela praia, sozinho, como se esperasse por alguma coisa. Talvez por ela, talvez por mim mesmo, talvez por um sinal que nunca veio. No terceiro dia, o acaso fez o que o Estado nunca fez: justiça. 2 pescadores falavam sobre um forasteiro que apareceu ali fazia pouco tempo. Um homem estranho que mancava, se escondia num barraco abandonado perto da vegetação. Um olho tapado, a barba mal feita, falava baixo, evitava contato. Eu não perguntei, mas prestei atenção, e quando eles citaram o nome, a garganta secou. Não era um nome comum. Era o nome do homem que destruiu a minha mulher. O nome do homem que sumiu da cadeia e nunca mais foi visto. O nome que eu nunca consegui esquecer, mesmo tentando. E ali, naquela vila esquecida, ele reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu fiquei olhando a aliança da Marina. Ela tinha rachado no hospital, quando ela emagreceu demais. A gente cortou com um alicate, mas guardei a metade comigo. Levei no bolso da camisa, junto com uma pedrinha branca da praia, onde a gente passou a lua de mel. Eu não sou homem de arma, nem de faca. O que eu levei foi outra coisa. Levei tudo que sobrou da minha vontade de viver e transformei isso em uma decisão. Mas isso eu conto na parte que vem depois. Você ainda acha que o mal tem cara feia? Que aparece berrando no escuro? Não. Às vezes o mal lava o rosto com um balde de água e fala baixo, como se fosse só mais um homem. Sabe o que tem de pior no silêncio? É que ele não impede que a cabeça fale. Enquanto eu caminhava até aquele barraco, cada passo parecia ecoar dentro de mim, não fora. Eu lembrava da Marina tentando pentear o cabelo, mesmo quando o braço já não levantava. Lembrava dela pedindo desculpa por não conseguir sorrir, como se fosse culpa dela o que aconteceu. O barraco ficava afastado, meio escondido entre umas pedras e uns restos de coqueiro. Não era casa. Era refúgio de bicho que sabe que vai ser caçado. Cheguei lá no fim da tarde. O céu tinha aquela luz meio suja, cor de chumbo envelhecido. A porta não tinha tranca, só uma cortina de lona rasgada. Empurrei com a palma da mão e entrei. Ele estava lá, de costas, encharcando o rosto com água de um balde velho. A camisa molhada grudava nas costas como pele de peixe. Você não devia estar aqui, ele disse, sem nem se virar. Foi aí que eu percebi que ele sabia. Sabia quem eu era. Sabia por que eu tinha vindo. Mas não correu, não suplicou, só ficou ali, parado. Eu tirei a aliança do bolso. Aquela metade fina que parecia mais com um pedaço de arame do que ouro. Segurei com os dedos firmes e fiquei olhando. Ela te reconheceria mesmo assim, eu falei, com esse rosto gasto, com esse corpo que tenta parecer fraco. Ele não respondeu. Talvez esperasse que eu falasse mais, ou talvez tivesse aceitado. Eu não fiz cena, não teve raiva, nem pressa. Sou uma ação que veio depois de tudo ter acabado dentro de mim. Se você está aí escutando isso, esperando saber como foi, eu não vou te dar esse alívio. Não vou te dar imagem, nem som, nem sangue, porque o que aconteceu ali foi silêncio. Silêncio feito com as mãos, com as escolhas. O que importa mesmo é o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. O vento fazia aquele assobio que só faz quando passa entre os arrecifes. Levei a urna da Marina até a beira da maré, como ela pediu. Abri com cuidado. As cinzas saíram devagar. Flutuaram por um instante antes de sumir na espuma. Ela sempre dizia que queria virar parte do mar, que quando morresse queria virar água salgada. E ali eu deixei que ela virasse. Depois,
Fui até o monte de areia que cavei na noite anterior, no exato ponto onde a maré vira e a sombra da pedra maior toca a areia às 6 da manhã. Enterrei ele ali, não como vingança, mas como simetria. Você tirou a vida dela aqui dentro. Agora vai passar o resto do que sobrou enterrado no mesmo lugar que ela pediu descanso. Fiz um círculo com pedras pequenas ao redor da cova. No centro, enterrei a outra metade da aliança. Não para lembrar, mas para não esquecer. E então eu fui embora. Não falei com ninguém. Não deixei nome. Não olhei para trás. Tem gente que acredita que o mar apaga tudo. Mas o mar não é feito para apagar. É feito para carregar. Carrega lembrança. Carrega pecado. Carrega o que a gente enterra sem querer. Até hoje, quando fecho os olhos, eu escuto o barulho daquela onda quebrando no mesmo lugar. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. E eu respondo que não sei, não me orgulho. Mas também não me escondo. Eu enterrei 2 corpos naquela praia. Um era o dele, o outro era o meu. Depois que ela partiu. Talvez um dia alguém ache o que eu deixei ali. Talvez desenterrem ossos. Talvez leiam esse nome e busquem justiça que não veio antes. Mas eu espero que o mar leve primeiro. E porque foi o mar quem levou ela. E agora levou também o que sobrou de mim. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando se valeu a pena. Se o que eu fiz foi certo. Mas essa história não é para convencer ninguém. Nem para ser bonita. Nem para causar choque. Ela é só o que restou quando tudo o que eu amava foi arrancado. O mar não faz perguntas. Ele só leva. Eu morri por 37 segundos. E no silêncio entre a última onda e o resgate, alguém me chamou. Não era um socorrista. Você já se perguntou o que tem dentro da água, depois do fundo? A maioria das pessoas acha que o fundo é o fim, mas não é. Eu descobri isso em uma tarde comum, de um mar que eu já conhecia melhor que a palma da minha mão. Um trecho entre Maresias e Toque-Toque Pequeno. Eu cresci ali. Conheço cada entrada de costão, cada canal de corrente. E mesmo assim, naquele dia, eu fui puxado. O mar não estava dos mais bravos. Já surfei coisa pior. Eu me achava intocável. Não vou mentir. A gente começa a achar que o corpo entende mais que o instinto. Eu achava que se a onda viesse grande, era só atravessar. Só mais uma remada. Só mais um drop. Eu prendi o ar como sempre. Pulei a espuma. Mas quando subi, não tinha mais superfície. A corrente me girou por baixo como uma criança num brinquedo velho. E foi ali que eu parei de respirar. Não teve filme da vida passando, não teve luz, teve silêncio. Mas era um silêncio que falava. Eu senti alguém me chamar pelo nome. Daniel. E se você já quase se afogou, sabe, dentro da água não se ouve nada. Não era um som nos ouvidos, era dentro de mim. Uma voz feminina, baixa, como quem sussurra perto da sua nuca num momento errado. Quando abri o olho de novo, eu estava na areia. Tinha um círculo de gente em volta. Um dos bombeiros fazia massagem no meu peito, o outro dizia para eu respirar. Mas eu só pensava naquela voz. Não tinha sido delírio, não tinha sido sonho. Ela me chamou, e foi antes da reanimação. E desde aquele dia, ela continuou me chamando. Você que está ouvindo isso agora pode pensar que é trauma, que é efeito da falta de oxigênio, que é meu cérebro pregando peça. E eu também tentei pensar isso. Mas então me explica por que só acontece quando eu tô perto da água? Depois do acidente, eu tentei voltar à minha rotina. Vendi algumas pranchas, fiquei mais na fotografia. Comecei a focar em registros de natureza, ondas quebrando no entardecer, gaivotas na linha do horizonte, o tipo de coisa que acalma quem vê, mas que começou a me incomodar. Toda vez que eu chegava perto da areia e o mar ficava quieto, ela falava:
não em palavras completas. Era uma tentativa de chamar, como se estivesse com a boca cheia. A pior parte era sempre o meu nome. Nunca Daniel Faro, nunca uma frase, só Daniel. E sempre no momento em que o som do mundo sumia. Quando não tinha vento, quando o barulho das ondas parava por 2 segundos, ela surgia. Eu fui até médico, falei que podia ser sequela auditiva. Fiz exame de condução, timpanograma, até ressonância. Nada. Eu continuei ouvindo. Eles continuaram não ouvindo. À noite as coisas pioravam. Eu sonhava com o mar, mas não com a superfície. Era só o fundo, uma água densa, preta, parada. E nela tinha rostos, não inteiros, não nítidos. Eram contornos, boquinhas abertas, olhos parados, que não afundavam nem subiam. Uma vez eu sonhei com uma dessas bocas me chamando. Quando acordei, minha cabeça estava molhada, não suada, molhada. Mas foi quando vi a foto que eu realmente senti medo. Eu tinha ido registrar uma maré alta no final de tarde. Peguei minha câmera profissional, fui até uma área de pedras que conheço bem. Levei o tripé, fiz sequência de fotos. Mar espumando, céu avermelhado. Coisa linda. À noite em casa, eu fui revisar os arquivos. E numa das fotos, tinha algo no mar. Eu juro por tudo. Atrás de mim, na linha da arrebentação, tinha uma silhueta. Não um barco, não uma pessoa surfando. Era uma forma humana, escura, em pé, no mar. Mas o mar estava vazio. Eu ampliei a imagem no computador e o mais estranho foi perceber que a silhueta não tinha rosto. Era como se estivesse olhando para mim, mesmo sem ter olhos. Tentei deletar a imagem, mas minha mão travou. Eu senti calafrio. Meu dedo tremia em cima da tecla. Parece bobagem, né? Mas naquela hora, eu percebi que talvez eu não tivesse voltado sozinho. Tem gente que acha que o mar é só o que a gente vê de fora, que ele se move igual para todo mundo. Mas eu sei que tem corrente que passa só para um. Depois daquilo, eu parei de ir à praia por um tempo. Mas sabe quando você sente que não é só medo? É uma cobrança? Era como se eu tivesse escapado de um lugar onde ninguém volta. E agora, tivesse uma dívida. Eu tentei viver longe da água. Evitei até banho de chuveiro com o ouvido exposto. Desligava o som do mar quando aparecia em vídeos. Não ouvia mais música com barulho de onda no fundo. E mesmo assim, ela dava um jeito de aparecer. Teve uma vez que eu coloquei fone de ouvido e fui caminhar numa trilha. Nada de mar por perto. E do nada, no meio de uma música, a voz dela entrou. Bem baixa. No meu nome. Como se estivesse entrando pelas costas do fone. Eu parei. Tirei tudo. Sentei numa pedra. E ali eu chorei. Mas não era só medo. Era a certeza de que eu estava sendo lembrado. Foi numa madrugada sem vento que eu fiz o que eu jurei não fazer mais. Voltei à praia. Não porque eu queria a resposta, mas porque eu não aguentava mais não saber se eu estava louco, ou se era pior que isso. Cheguei por volta de 2 da manhã. Só a luz da lua batendo fraca. Mar parado. Um daqueles silêncios pesados que não convidam ninguém. Deixei o celular num case à prova d'água no bolso da bermuda. Nem pensei. Só levei por levar. Desci devagar, pisei na areia fria, senti ela cedendo. A água encostava nas canelas e recuava. Eu avancei mais um pouco. Parei quando ela cobriu minha cintura. Ali, eu fechei os olhos. Fiquei escutando. Por alguns segundos, nada. Nenhuma brisa, nenhuma gaivota. Só o som da minha respiração e do coração. E foi então que ela gritou. Não sussurrou, gritou. Você me deixou no fundo. O som entrou direto na minha cabeça, sem passar pelos ouvidos. Me pegou pelo peito. Eu me desequilibrei, caí de costas na areia. A água entrou no ouvido, o mundo apagou. Mas ali, no breu, ela estava perto, perto demais. Como se a boca dela encostasse no meu lado esquerdo e repetisse, não com raiva, mas com tristeza. Por que você subiu sozinho? Eu rolei para fora da arrebentação, engasgado.
As pernas tremiam. Não consegui levantar por alguns minutos. E o pior não foi o grito, foi o tom da pergunta. Não parecia uma assombração. Parecia alguém que achava que eu devia ter ficado. Cheguei em casa trôpego, com areia até dentro do cabelo. Tirei a roupa molhada, deixei o celular no canto. Horas depois, quando fui ver o que tinha gravado sem querer, o áudio estava lá. Deu para ouvir meus passos, deu para ouvir o barulho do mar, deu para ouvir o silêncio e depois com clareza. Você me deixou no fundo. Eu voltei o trecho umas 5 vezes. Repeti o play, tentando ver se era algum ruído. Não era. Mostrei para um amigo. Ele só ouviu o som do mar. Mostrei para uma ex-namorada. Mesma coisa. Só eu ouço. Só eu. Depois disso acabou. Vendi o resto das pranchas. Mudei de estado. Hoje eu moro no interior de Minas. Lugar seco, pedregoso. Mas mesmo assim, não escapou. Quando chove e forma poça no quintal, eu evito olhar para o reflexo. Teve uma vez que a água acumulou num balde do lado da máquina de lavar. Eu fui esvaziar e juro, estava refletindo um céu diferente. Um céu de fim de tarde, nublado, com cheiro de sal. Mesmo sendo meio-dia e sem nuvem nenhuma. Na hora, eu derrubei o balde no chão e não falei nada para ninguém. Hoje eu deixo claro para todo mundo. Eu não tenho medo do mar. Tenho medo da água parada. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, ela não precisa do mar inteiro. Um balde já basta. Se você chegou até aqui ouvindo isso, talvez ache que é trauma, talvez ache que é loucura. Mas escuta essa pergunta e responde para você mesmo. Se a água guarda memória, ela também guarda nome? Porque se guardar, o meu ficou lá embaixo. E talvez alguém esteja esperando eu voltar para buscar. Eu nunca tive medo de praia, só que agora eu acordo antes do sol para ter certeza de que ela ainda está lá, e não mais perto. Tem gente que acorda e acende vela, outros tomam banho gelado. Eu sempre preferi andar. O dia começa melhor quando os pés pisam areia antes de piso frio. E como eu trabalho com forno e gente reclamando desde cedo, essa horinha antes de abrir a padaria era meu único ritual sagrado. Todo dia, 5 e pouquinho da manhã, sem falhar. Era um trajeto curto, da esquina da minha casa até o quiosque do Mariano, ida e volta. Uns 20 minutos com o vento batendo na cara e o mar servindo de companhia. Eu via sempre os mesmos rostos. Um senhor que fazia tai chi olhando o horizonte, uma moça correndo com o cachorro, um pescador ajeitando rede, mas só um rosto me fez mudar o trajeto. Na verdade, nem rosto era. Ela nunca olhava. Eu comecei a notar numa terça-feira qualquer. Ela estava parada bem perto da água, mas não na beira. Um passo para trás. Os 2 pés enterrados até os tornozelos. Vestido azul marinho, sem estampa, mãos nos bolsos, cabelo preso num coque torto e o corpo inteiro virado para o mar. Não me assustei. Parecia só mais uma pessoa que gosta de ficar ali parada, como se o mar tivesse resposta para alguma coisa. E talvez tenha mesmo, né? Mas no dia seguinte lá estava ela. Mesma roupa, mesma posição, mesmo ponto exato. Aí eu comecei a reparar. Os pés, a areia. A areia estava sempre lisinha ao redor dela. Nenhuma marca, nenhum rastro. Como se ela tivesse surgido ali. Eu sei o que você está pensando. Maré, vento. Pode ser. É o que eu pensei também. E continuei andando. Porque, sinceramente, gente parada olhando para o mar não é problema meu. Até a quinta-feira seguinte. Tinha uma faixa interditada por causa de um cano estourado. Fui pela outra entrada da praia, um pouco mais ao norte. E juro por tudo que é sagrado, ela estava ali também. Parada, mesma roupa, mesma posição. Só que agora, num ponto completamente diferente. Um lugar onde eu nunca tinha visto ela antes. O que me deu um arrepio nem foi isso. Foi que os pés ainda estavam enterrados na areia, do mesmo jeito.
Só que ali, a areia era mais grossa. E ainda assim, não tinha marca. E antes que me perguntem, não, ela não se virou, nem se mexeu, nem pareceu notar minha presença. Eu passei direto, fingindo que não vi. O coração batia forte, mas eu ainda tentei pensar lógico. Talvez fossem duas mulheres diferentes, talvez uma irmã, um tipo de performance, vai saber. Mas no fundo, alguma coisa na minha barriga já sabia. Era a mesma mulher. Naquele dia, o sol demorou a nascer. E o que eu mais queria era que ele viesse logo, só para tirar aquela imagem da cabeça. Nos dias seguintes, eu voltei a fazer meu trajeto normal. Tentei não olhar para o lado de onde ela ficava, mas é claro que eu olhei. Ela estava lá. E então comecei a reparar que ninguém mais olhava. Gente passava pertinho. Uns até desviavam o pé da areia ao redor dela, como se algo ali não existisse. Como se fosse sombra, um vazio. Eu cheguei a perguntar para o seu Renato, que monta a barraca de tapioca do lado. Moça de azul? Todo dia ali parado? Ih, nunca vi não. Não viu? Eu fiquei em silêncio e fui trabalhar. Na semana seguinte, num sábado, eu estava indo abrir a padaria um pouco mais tarde. Tinha dormido mal. Estranho dizer isso, mas eu sonhei que andava pela praia e deixava marcas de areia onde não devia. Dentro de casa, dentro da cama, como se a areia tivesse vindo atrás de mim. Racionalizei, acordei, lavei o rosto e quando cheguei na frente da padaria, ela estava lá, na calçada, parada. O mesmo vestido azul, agora manchado de água salgada nas barras. Os pés enterrados, na calçada de pedra, como se a areia tivesse vindo junto com ela. Ali, no meio do caminho dos fregueses, do lado do poste, debaixo da placa de aberto. Eu travei. Olhei ao redor, esperando que alguém dissesse alguma coisa. Uma senhora no ponto de ônibus varreu o olhar por cima dela, como se não tivesse nada ali. Um motoboy passou sem reduzir. Uma criança chutou uma bolinha a 1 metro de distância. E ninguém viu, só eu. E foi nesse dia que eu parei de andar cedo. Parei com a areia, com a praia, com a ideia de começar bem o dia. A partir dali, todo começo de dia era um risco. E a cada novo lugar que eu evitava, era como se ela descobrisse onde evitar também e viesse para mais perto. Quer que eu continue? Porque se você chegou até aqui, talvez esteja esperando uma explicação, uma solução. Mas olha, às vezes o que dá medo mesmo não é o que se mexe, é o que fica parado, sempre do mesmo jeito. E nunca sai do lugar, ou pelo menos não enquanto você está olhando. Tem coisa que a gente não conta por medo de parecer ridícula. Mas sabe o que é mais ridículo? É não contar e acabar duvidando da própria cabeça. Eu comecei a notar umas coisas pequenas, detalhes. Teve uma manhã que achei areia na pia do banheiro. Só um fiapinho. Achei que podia ser do chinelo. Na outra, tinha um rastro fino na área de serviço, como se alguém tivesse arrastado o pé. Mas só um pé. Na terceira vez, a areia estava no tapete da sala. Aí você se pergunta, como ela entrou? E eu também. Só que antes de pensar em tranca, câmera ou portão, a pergunta que me veio foi outra. Por que ela estaria entrando? Não é que eu achasse que ela queria me fazer mal. Não era isso. É que parecia que ela só queria se aproximar, devagar. Como se estivesse esperando eu desistir de fugir. Na semana seguinte, comecei a sair cada vez menos. Ia da casa para a padaria, da padaria para casa. E mesmo assim, volta e meia via alguma coisa no caminho. Uma marca de pé afundada demais. Uma mancha de areia num lugar onde o chão era seco fazia dias. E a pior, uma senhora me chamou na frente da igreja e disse que tinha achado meu lenço azul caído no banco. Eu nunca tive lenço azul, nunca usei. Mas agradeci e fui embora com a mão gelada. Eu tentei racionalizar, tentei pensar que era só coincidência, um acúmulo de coisas sem relação. Mas quem já passou por isso sabe que o corpo sente antes da cabeça aceitar. Sabe aquela tensão no pescoço? A vontade de deixar a luz acesa de dia?
Pois é, teve uma noite em que eu levantei para beber água e quando fui abrir a geladeira, vi meu reflexo no vidro do armário. Só que tinha um vulto atrás de mim e não se mexeu, nem eu. Fiquei parada, uns 30 segundos. Quando tive coragem de virar, não tinha ninguém, mas o chão estava molhado e debaixo da porta da lavanderia escorria areia fina, úmida, como se alguém tivesse trazido aquilo da praia. Eu tranquei a casa toda naquela noite, todas as janelas. Fechei com cadeira, trinco, corrente, mas no fundo, pra quê? Ela nunca entrou. Ela só aparecia. No domingo seguinte, resolvi ir visitar minha irmã no interior. Peguei o ônibus das 7 e sentei na janela. O banco gelado me pareceu seguro por alguns minutos. Sabe quando você acha que cruzou a fronteira de um pesadelo? Que deixou aquilo onde nasceu? Pois é. Fechei os olhos com o sol ainda baixo. Quando abri, o vidro estava suado pela diferença de temperatura. E no reflexo, ali, na beira da estrada, a curva do quilômetro 14, sozinha, de pé, o vestido azul balançando com o vento e os pés enterrados na terra seca da margem da rodovia. Você entende? Ela não precisava mais de areia. Era sobre mim, sobre para onde eu fosse, sobre onde eu pisasse. E naquele instante, tudo fez sentido. Ela nunca me seguiu. Eu que sempre fui para onde ela estava, ou onde ela queria que eu estivesse. Desde então eu acordo antes do sol, não mais para andar, nem para trabalhar, é só para checar, para me certificar de que a rua está vazia, de que a porta não tem rastro, de que o mundo ainda não deixou ela entrar. Mas sabe qual é o problema? Não é ela estar ali, é ela estar sempre exatamente no mesmo lugar. E cada vez mais, esse lugar parece ser o meu. Não precisa acreditar, eu também não acreditaria. Mas só faz um favor para mim, da próxima vez que for à praia, olha com calma para as pessoas paradas e repara nos pés. Se estiverem enterrados, não encosta. Ele passava todos os dias às 6h20, correndo com uma pressa que só criança entende. Mas ninguém nunca olhou para ele, além de mim. Eu não fui para aquela vila atrás de mar, nem de peixe frito, nem de descanso bonito. Fui porque o meu médico disse que eu precisava respirar outro ar. E porque, depois de um susto como o que eu tive, o silêncio vira uma companhia menos perigosa do que a gente pensa. Foi um AVC leve, como disseram. Mas leve para quem? Para quem não sente a perna formigando ou esquece o nome da filha do meio durante um almoço de domingo. Pois é, a gente começa a esquecer as coisas e começa a querer lembrar. E foi por isso que eu fui. Fui sozinho. Porque depois que a Marília se foi, tudo ficou muito cheio. De vozes, de exigências, de barulhos. A vila chamava Alto das Pedras, mas não tinha nada alto por lá. Só o mar quando vinha. Era uma vila de pescadores meio esquecida no fim da estrada. Poucas casas, pouco sinal no celular, um café fraco servido por uma senhora que ria pouco e que me alugou a casa dos fundos por 3 meses. Na primeira manhã, sentei na rede e fiquei olhando o mar crescer devagar na areia escura. E foi aí que vi. Um menino, pequeno, descalço, calção vermelho, correndo. Não parecia perdido nem assustado. Corria como quem persegue alguma coisa ou alguém e gritava: espera aí, espera aí. Eu sorri, porque tem um tipo de pressa que só criança entende. E aquilo me pareceu bonito, vivo. Coisa rara para quem passou os últimos meses cercado por hospital, cheiro de soro e tapinhas nas costas. No outro dia, mesmo horário, a mesma cena. Ele vindo da ponta da praia, correndo com aquele grito que parecia parte do vento. E de novo no outro. E no seguinte, era sempre às 6h20. Eu sei porque tem um relógio velho na parede da casa, do tipo que faz tec-tec, mesmo parado. E ele nunca atrasava. Fui me acostumando àquela imagem.
Era como se o menino fizesse parte da programação da vila, igual o sino da igreja que batia às 6h30. Mas aí comecei a reparar. Ele nunca mudava de roupa. O calção vermelho, o cabelo curto, o mesmo tom de pele queimado de sol. O jeito de correr, o mesmo. A frase igual. Espera aí, espera aí. E ninguém mais olhava. Nem os pescadores que passavam voltando do mar. Nem a mulher do pão, nem os cachorros. Um cachorro, inclusive, um vira-lata preto que vivia deitado no batente do mercadinho, costumava latir para todo mundo. Mas quando o menino passava, nada. Nem levantar a cabeça ele levantava. E eu, que nunca fui dado a essas coisas, comecei a prestar atenção, a reparar mais do que devia. Numa manhã, tentei comentar com a dona Marina, a mulher que me alugou a casa. Perguntei se o neto dela era muito ativo. Ela riu, mas não como quem entende a piada. Riu como quem estranha a pergunta. Seu Alcides, eu nem neto tenho. Silêncio. O senhor viu criança onde? Fiquei calado. Disse que devia ter confundido. Mas, no fundo, não achei que tinha confundido nada. Na manhã seguinte, me levantei mais cedo. Fiquei esperando. 6h20. Lá vinha ele. O mesmo passo, o mesmo vento nos cabelos, o mesmo grito. Espera aí, espera aí. E eu segui com os olhos. Reparei no detalhe. Ele não deixava pegadas. A areia molhada era boa de marca. Eu sabia porque deixava a minha toda manhã ao ir até o portão pegar o jornal. Mas ele... nada. Até tentei levantar, andar atrás. Mas ele sumia sempre na mesma curva perto das pedras. E ali o sol batia mais forte, fazia tudo brilhar e de repente... nada. Só o mar. Naquela noite dormi mal. Sonhei com passos na beira da rede, com gritos longes, com vozes de menino que não terminavam a frase. E quando acordei, o relógio estava parado em 6h20. Botei pilha nova. Funcionou. No outro dia, mesma coisa, parou no mesmo horário. Comecei a duvidar de mim. Achei que o AVC tinha voltado. Falei com um médico por telefone. Ele disse que era normal, que o cérebro se ajustava. Mas não era isso. Eu sabia que não era, porque o menino voltou. E dessa vez parou. Parou no meio do caminho. Virou o rosto. E aí, na manhã seguinte, eu fui para a rede mais cedo. Não levei o café. Não levei jornal. Não levei nada. Só levei uma sensação ruim que não tinha nome. Era um calor estranho naquele dia. A brisa não vinha, nem o som das gaivotas. 6h20. Ele veio. Dessa vez parou no meio do trajeto, no exato momento em que passou em frente à minha rede. Parou, virou o rosto. E pela primeira vez eu vi os olhos. E aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Não era um rosto assustador, nem fantasmagórico, nem pálido. Era só triste. Mas não era uma tristeza dessas que a gente sente e passa. Era uma tristeza que parecia existir desde sempre. E aí ele gritou, mas não foi o mesmo grito. Dessa vez ele olhou para mim, só para mim, e gritou: agora você que espera. Aquilo me atravessou como faca gelada. E ele virou, correu, mas não mais pela areia. Correu para o mar. E eu juro por tudo o que me resta de juízo. Ele não parou na água. Ele entrou, foi correndo, correndo e foi sumindo, como se o mar tivesse absorvido ele sem resistência. Não teve splash, não teve espuma, só brilho. E acabou. A partir daquele dia, não teve mais menino. 6h20 virou um horário morto. Nem o relógio da parede marcava mais. Travava, mesmo com pilha nova. Comecei a sentir o corpo pesado. Não era dor, era outra coisa. Como se algo tivesse ficado, mesmo depois que ele se foi. Nas noites seguintes, eu não sonhava, mas acordava com a sensação de que tinha ouvido aquela frase de novo. Agora, você que espera. Esperei. Esperei por algum sinal, alguma repetição, alguma explicação. Mas não veio.
No último dia na vila, empacotando minhas coisas, a sensação continuava. O céu nublado, o vento voltando aos poucos, mar quieto. Dobrei minhas camisas, guardei tudo. E quando fui pegar a que mais usei, aquela azul clara de botões gastos, encontrei no bolso um peso que não devia estar ali. Era uma concha pequena, vermelha, polida, daquelas difíceis de achar. Mas eu me lembrava. Lembrava porque no dia em que ele me olhou, no braço dele tinha uma pulseira feita daquelas mesmas conchinhas vermelhas. E eu nunca encostei nele, nunca peguei nada da praia. Mas aquela estava ali, dentro do meu bolso, como quem deixa um bilhete mudo. Voltei para a cidade. A rotina se impôs, mas não me levou de volta, não completamente. Minha filha diz que eu fiquei mais calado, que às vezes pareço olhar para o nada, feito quem perdeu a hora. Ela pergunta o que aconteceu lá na vila. Eu só digo, nada demais, só o tempo passando. Mas aqui entre nós, vocês que escutam essas histórias, vocês que às vezes também enxergam o que ninguém mais vê, eu deixo essa dúvida com vocês, porque eu não tenho resposta. Só tenho isso. Tem coisa que vem com a maré e tem coisa que fica. E seja lá o que aquele menino procurava, ele me encontrou.